Olá pessoal, então vamos para dar continuidade aí, né, à nossa sequência falando sobre o período imperial do Brasil, né? Na aula passada nós falamos sobre o primeiro reinado e agora nós vamos falar do período regencial, tá? Para terminar esse conteúdo ainda falta o segundo reinado, que é na próxima aula, né? Então a fase do Brasil Império aí, a gente vai agora, digamos assim, para a segunda fase, que é a fase do período regencial. Tá? Lembra da aula passada? Período regencial é o período em que vão governar no lugar de Dom Pedro II, porque ele tinha apenas 5 anos de idade. Então é por isso que chamamos de período regencial, tá bom? Então a regência, vão reger, vão governar para ele até ele atingir a maioridade, tá? Então esse período aqui, ó, foi de 1831 até 1840, certo? Então se ele tinha 5 anos de idade, né, em 1831, em 1840 ele teria quantos anos? A maioridade? Não. Ele ia ter aqui, né, 14 anos. E é aí que ele vai assumir o governo brasileiro com apenas 14 anos de idade, devido ao golpe da maioridade, que a gente vai chegar lá já já, tá? Então veja, primeiro vamos falar aqui das fases, tá? Então as fases teve a regência trina provisória, formada por 3 pessoas, regência trina permanente, também formada por 3 pessoas, e depois chega na regência una, tá? Então teve trina, 3 pessoas, e una, 1 pessoa, tá? Então são essas fases aí. A regência una se destaca aqui o Padre Feijó, que nós vamos falar dele já já. Politicamente, esse período houve divisões partidárias, digamos aí, em três grupos. O primeiro grupo era os conservadores, tá? Conservadores queriam a volta de Dom Pedro I e a manutenção de uma monarquia. Tinha os liberais moderados, né? E os liberais conservadores, tá? Os liberais moderados, eles queriam a autonomia das províncias, né? Eles não queriam um governo centralizador, tá? Já os liberais conservadores, eles eram a favor de uma monarquia mais centralizada, como era basicamente com o poder moderador, tá? Então era dividido em 3 fases aí. Esse grupo político eram 3, tá? Primeiro, conservadores, que queriam a volta da monarquia, a volta de Dom Pedro I, tá? Para que o Dom Pedro I governasse, desse continuidade ao seu reinado. Depois tinha os liberais moderados, que queriam a autonomia das províncias, eram mais democráticos, digamos assim. E os liberais conservadores, que queriam autonomia, mas essa autonomia ser restringida, ou por uma Constituição, ou por o poder moderador, por exemplo. Tá? Então, as fases que eu coloquei aqui, ó, a gente pode dizer que no período regencial teve 2. O avanço dos liberais e depois o regresso conservador. Nesse avanço dos liberais aqui, é onde vai se destacar aqui, ó, o Padre Feijó. Tá? Por quê? O Padre Feijó, por exemplo, ele vai criar a Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional aqui, tá? Essa Guarda Nacional aqui, era para quê especificamente? Era para proteger as províncias. Era para proteger a autonomia política das províncias que eles tanto defendiam. Então foi criada uma Guarda Nacional, uma espécie de polícia, né? É uma guarda armada que poderia prender pessoas que estavam praticando algazarras, por aí vai. Isso aqui foi criado para dar proteção militar às províncias. Quando eu falo de províncias, lembre-se, estou me referindo ao que é Estado hoje. Antigamente, lá naquela época, chamava de províncias. Ok? Pronto, então ele criou a Guarda Nacional. Tá? O Padre Feijó aqui, ele vai criar mecanismos para que os liberais, a política liberal, ela se destacasse mais do que as outras. Tá? Por exemplo, vai ser criado aqui o ato de 1834, tá? Durante o governo dele. Que ele vai governar aí de 35 a 37, mas ele vai fazer parte dessa elaboração do ato
de 1834. Esse ato aqui de 1834 nada mais é do que emendas constitucionais. Eles acrescentaram aí, ou aperfeiçoaram leis daquela Constituição criada por Dom Pedro I. Falamos na aula passada, a Constituição de 1824 ou Constituição da Mandioca. Lembra? Então, esse ato aqui foi colocar emendas, não é, nessa Constituição. É adicionar leis nessa Constituição aí de 1824. Tá certo? O que é que mais se destacou aqui, por exemplo? Né? Vou citar alguns pontos principais desse ato aqui. Por exemplo, a autonomia das províncias. Né? Foi criadas assembleias legislativas de deputados que eram eleitos por 2 anos. Né? Cada província tinha sua assembleia legislativa. Né? E esses deputados eram eleitos para um mandato de 2 anos. Tá? Os governos das províncias, eles podiam criar impostos, contratar e demitir funcionários. Tá? Então vejam, a autonomia das províncias foi sendo colocada em prática durante o governo da Regência Una do Padre Feijó. Tá certo? Outra coisa, a Regência Trina passa a ser una agora, obrigatoriamente. Então vai ter eleições. Quem fosse eleito governaria por 4 anos. O Padre Feijó foi o primeiro aí da Regência Una. Ele não governa por 4 anos, ele governa por 2 anos. Por quê? Porque tentam tirar a sua autonomia política, tentam restringir a sua autonomia política. Ele vai passar a não ter mais apoio político. Por quê? Porque ele estava criando mecanismos para uma democracia, digamos assim, né? Para aumentar, para justamente ter aqui o avanço dos liberais. Né? Criar medidas mais democráticas. Por isso que ele vai perder apoio de uma grande parte aí dos políticos e ele vai renunciar. Quem vai assumir o lugar dele vai ser um outro cara, que eu vou falar dele já daqui a pouco. Então vamos lá. Outra questão que foi criada aqui no ato de 1834. O regente seria eleito pelo voto secreto para um mandato de 4 anos. Tá? O poder moderador foi suspenso. Então veja, já foi uma grande vitória para a democracia daquela época. Suspender o poder moderador, certo? Então isso aqui a gente chama essa fase, né, da Guarda Nacional, desse ato de 1834, a gente chama essa fase de avanço dos liberais. Tá? Quando Diogo Feijó ele vai renunciar, né? Ele renuncia. Por conta da questão do apoio político, que eu falei agora, que ele não vai ter mais e tal. Então quem é que vai assumir o lugar dele? Um pernambucano chamado de Araújo Lima, um dono de engenho, né, daqui de Pernambuco, chamado de Araújo Lima. Quando Araújo Lima ele passa a governar no lugar de Feijó, que renunciou, começa agora o regresso conservador. Então tudo que foi criado durante o período aqui, ó, do Padre Feijó, esse avanço todo aí, muita coisa, não tudo, né, muita coisa, aos poucos, ele foi revertendo a situação. Por isso que chama de regresso. Né? Então agora vai ter o avanço, digamos assim, dos conservadores no poder. Né? Por exemplo, quem passou a ser agora eleito para as províncias, quem elegia agora o chefe da província, uma espécie de governador, seria o próprio regente aí, Araújo Lima. Tá? Então era ele que ia escolher. Então quando ele escolhia esse governador ficava nas suas mãos, fazia o que ele queria. Né? Então a Assembleia da província ali fazia o que o governador queria. Entendeu? Então começa a quebrar aquele sistema democrático criado durante o governo do Padre Feijó. Tá certo, pessoal? Durante essa época aí, que foi conturbada politicamente, né? Essa disputa aí por poder entre liberais e conservadores, né? De cada um querer puxar para o seu lado aí, essa questão de criar leis para beneficiar o seu grupo social, né? Vai gerar revoltas nesse período. Tá? Então aqui estão as principais revoltas que ocorreram no período regencial. Essa é uma das principais partes desse conteúdo. Tá? As revoltas que ocorreram durante o período regencial. Tá? Todas essas revoltas vão ocorrer nesse período aqui, ó, de 1831 a 1840. Só a Farroupilha que passa desse período, né? Vai até 1845. Tá?
que eu vou falar dela já já. Então aqui as principais revoltas que ocorreram durante esse período. O que é basicamente que esses revoltosos queriam exigir do governo aí da época? Basicamente todas elas, menos essa aqui, ó, Farroupilha, menos essa. Mas todas as outras queria basicamente uma república, queria o federalismo. O que é federalismo? É quando os estados eles vão ter autonomias para criar suas próprias leis, né? Como no caso hoje, atualmente a gente pode citar e dar um exemplo dos Estados Unidos. Eles são estados federalistas. Cada estado tem suas próprias leis. Existe lá uma constituição maior, mas os estados eles podem criar suas leis desde que essas leis não venham a ferir a Constituição. Então eles queriam basicamente isso, república, né? Uma república com províncias federalistas, com estados federalistas, onde cada estado teria autonomia para criar suas próprias leis. Era basicamente isso que eles queriam, né? Eles queriam, por exemplo, o voto universal para todo mundo, acabar com aquele sistema de voto censitário, né? Então era basicamente todas elas queriam a mesma coisa, menos a Farroupilha. Queria também uma república, né? Queria o federalismo, mas eles queriam se separar. O Rio Grande do Sul aqui, ó, né? O Rio Grande do Sul queria se separar do resto do Brasil, tá? Aqui participa a elite, né? As outras não, era uma população mais pobre. É outra diferenciação que vai ter aqui, ó, tá? A Farroupilha queria separar o Rio Grande do Sul lá do resto do país, né? E participou a elite. As outras, quem participa, é a população mais pobre, tá? E eles tinham algo em comum, que queria a volta da uma república e os estados fossem federalistas, tá certo? Vejam, outra diferença aqui é dos malês. Malês ocorre na Bahia, tá? Ocorre na Bahia, vai durar um ano só, 1835. Lá na plataforma eu vou colocar uma tabela resumindo aí todas essas revoltas, tá? Então os malês vai acontecer na Bahia. Essa revolta aqui ocorre exclusivamente com escravos ou ex-escravos que participam aqui, porque eram escravos que eram convertidos ao islamismo, né? Então eles eram muçulmanos, daí o nome malês aí. Os escravos naquela época que se converteram ao islamismo eram chamados de malês. Então eles vão fazer essa revolução porque eles queriam uma liberdade religiosa, né? Sinagogas foram queimadas na Bahia para que eles não praticassem a sua religião. Eles eram perseguidos pela Igreja Católica, né? Então eles estavam brigando aqui por uma tolerância religiosa. Eles queriam praticar a religião deles sem ser perseguido, tá? Então é outra diferença aqui. Mas além disso eles queriam o fim da escravidão, lógico, né? Escravos participaram, né? Eles queriam a república, também queriam tudo isso, tá? Mas aqui só vai durar um ano. Iniciou em 1835 e terminou em 1835. Outra diferenciação que a gente pode, ou comparação que a gente pode fazer aqui é o seguinte: todas elas aqui, menos a Farroupilha, mas todas as outras aqui acabam do mesmo jeito, com uma forte repressão do governo regencial. Eles vão reprimir essa revolução violentamente, prendendo e matando os principais líderes. Menos na Farroupilha. Como eu falei, participa a elite. Então aí vai haver um acordo entre os participantes, os líderes da Revolução Farroupilha, e o governo. No caso aí já foi Dom Pedro II, tá? Dom Pedro II já é ele que vai acabar com a Revolução Farroupilha. Então aqui acaba com um acordo. As outras acabam com uma violenta repressão, né? Prisões, mortes desses principais líderes aí, certo? Então outra que vai acabar aí, que vai ocorrer na Bahia, é a Sabinada aqui, ó, Bahia. Tem esse nome por conta do líder, né, deles aí, que justamente tem o nome de Sabino, né? Então ocorre na Bahia também. Cabanagem ocorre no Pará. Tem esse nome cabanagem porque eram cabanas que existiam na beira dos rios aí, e essa população que morava em cabanas é que vai praticar essa revolução aí, tá certo? E a última aqui, a balaiada, vai ocorrer no Maranhão, tá? Ocorre no Maranhão.
E balaiada porque os principais líderes dessa revolta, eles fabricavam balaios, né? Então tá aí o nome balaiada, certo? Então essas são as principais revoltas. Lá na plataforma tem uma tabela que mostra as causas, onde ocorreu a rebelião e o ano que iniciou, que terminou, as causas, a base social, projeto político, importância e desfecho. Lá tem uma tabela que resume tudo isso aqui, tá? Não vou falar aqui na aula para não estender mais a aula. Então lá tem toda a tabela que explica detalhadamente todas essas revoltas, tá bom? Então até a próxima aula, pessoal.